Bom dia, pessoal! Vamos ver quem entra primeiro aqui. Giato, bom dia. Luciana, Flávio Cunha, Eidi Ferreira, Catiane, Miguel Ângelo, Ana Lídice, Geraldo Silva, Lopes, Fabiano Garcia, Adriana Costa. Pessoal, coraçãozinho e por favor, adorei o horário da live. Vê, a gente está alguns dias às 9, hoje é 9h19, 9h19 à noite. O Conrado Adolfo, Amanda, Viva, Dirce de Guaranhus, Solange Vasconcelos. Tá sem som? Como que tá sem som? Pessoal, tá sem som ou... Quem é de longe de São Paulo? Escreve de onde você é, para eu saber de onde que você vem. Hoje o nosso convidado... Oi, Léo, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Gente, coraçõezinhos, por favor, bastante coraçõezinhos. Está ótimo, não está não. Brasília, Sinop, sabe que eu já fiz palestra em Sinop? Acho que 3 vezes já. Webster, Nova York. Anderson, como é que está aí em Nova York? Fortaleza, aqui o som está ótimo, obrigado. Piero, Gengue Diniz já entrou, nosso convidado de honra. Rufino Ayama, Mara Campos. Do outro lado do oceano, em Angola. Roberto, aqui de Mogi das Cruzes, do lado de São Paulo. Grupo Equilíbrio do Corpo, Salvador. Continuamos em lockdown, pelo menos até 15/5. Olha, e provavelmente vai ter que ficar mais. Agora é um lockdown mesmo, gente, porque lockdown é toque de recolher, é ficar em casa, fechado. Eu tô de máscara hoje para falar para vocês, nós temos que cuidar da gente, tá? De Yokohama, meu Deus, saudade do Japão, Itália, Milão, New Jersey. Débora, como é que tá em New Jersey? Dia de Sol e Roberto Chimiachique, Passo Fundo, Aline Morandi. Bom dia, Aline. Roberto, ontem assisti o Cash Flow, amei. Que legal. Pessoal, estou dando de presente para vocês uma palestra chamada Cash Flow, que está lá na bio, tá? Maravilha. Bom, para fazer a live eu tenho que tirar a máscara. Então vamos tirar a máscara, deixa eu ver como é que faz. Coraçãozinho, turma, coraçãozinho, bastante coraçãozinho, para a gente poder chamar o nosso convidado de honra, para a gente aproveitar muito. Milão está começando a tranquilizar as coisas. Bom dia, Deni. Bebel, história de vida maravilhosa. Então vamos embora, vamos chamar o meu convidado de honra. Nosso convidado de honra é uma pessoa que eu admiro. Nosso convidado de honra é uma pessoa que eu admiro muito. E a história que nós vamos debater hoje é a história do engraxate que virou um bilionário e o presidente do Grupo Ser e principalmente uma pessoa muito generosa, coração de ouro. Gengue Diniz, obrigado por aceitar o nosso convite
para conversar com a nossa turma aqui na nossa live. E aí, meu amigo, tudo bem? Bom Tudo, dia para tudo. você, para todos os que estão nos assistindo aí. Registrar a satisfação de fazer esse bate-papo aqui com você, para a gente falar um pouco aí sobre o atual momento e sobre educação, empreendedorismo, que são coisas que eu gosto muito de falar, né? E você, como é que foi a viagem? Como é que... Nossa, Lu- lu- foi uma torada, Janguê. Foi uma torada, mas foi uma lição de vida, uma lição de como que a gente precisa de muito pouco para a gente ser feliz, para a gente viver em paz. Janguê, você é o segundo bilionário que a gente vai entrevistar essa semana. Segunda-feira foi o Guilherme Benchimol. E eu quero que você converse com a nossa moçada para falar que o sonho de um garoto pobre do Nordeste brasileiro se tornou realidade. Eu gostaria que você compartilhasse a sua mensagem, a sua história de esperança. Podemos começar com ela? Claro, podemos sim, né? Então, Queria para aquele rapaz que tá ali, classe média alta, que fala, oh, tá tudo tão difícil, tá tudo complicado. Ah, se meu pai fosse rico, um dia eu viraria um bilionário. Né? E certamente quem te vê hoje nos eventos, na mídia, fala, ah, ele deve ter sido filho de um fazendeiro lá do Nordeste, nasceu em berço de ouro. Então, eu que conheço a sua história como seu amigo, admiro muito. Então, vamos lá, vamos incendiar o coração dos acomodados. Zé, inicialmente eu queria dizer que a riqueza mais importante da vida da gente não pode ser a riqueza material, né? As pessoas ficam dando muita importância à riqueza material, mas apesar de ser importante, para mim essa é uma das menos importantes, porque existe outras riquezas. A primeira delas, na minha ótica, é a riqueza de saúde, né? Aham. Principalmente quando a gente chega a um momento como esse, a um momento de pandemia, em que você fica refletindo sobre a importância das coisas na sua vida. O que é mais importante na sua vida? É a saúde ou os bens materiais? Para mim, o que é mais importante hoje, em primeiro lugar, vem a saúde. Depois vem a riqueza familiar, né? Quando você tem uma família organizada, uma família amada, uma família boa, então isso é um outro tipo de riqueza. Um outro tipo de riqueza que você deve ter, principalmente nesse momento também, em todos os momentos da vida, é a riqueza espiritual, né? Aham. Você tem que, você tem que estar de bem com Deus, você tem que procurar fazer a coisa certa, você tem que procurar ter fé em Deus. E eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando em você ter fé no Criador, fé no ser superior, alguém que lhe dê força, lhe proteja. E falo também em você observar e se pautar nos princípios, nos valores supremos e transcendentais para uma vida humana digna, que é você procurar agir da melhor forma possível, você procurar ser ético, ser honesto, ser íntegro, porque quando você não tem esses elementos, esses valores como norte na sua vida, pode até você ganhar riqueza material, mas por pouco tempo, né? Isso não vai dar certo. E a riqueza material é importante, sim, claro, e para você consegui-la, você tem que ter uma mente programada para adquiri-la, até porque o que a mente pensa, o que a mente crê, a mente cria, né? Então, quando você não se Aham. programa mentalmente, você não consegue. Mas eu queria fazer essas considerações iniciais aqui porque as pessoas ficam muito dando valor a coisas materiais, quando na realidade é importante. Mas antes, as coisas materiais, a riqueza material tem que ser uma consequência, não um fim. O objetivo principal não deve ser isso, né? E eu quero dizer que hoje eu sou um empreendedor premeditado, um empreendedor nato, serial. Apesar de não ser de família empreendedora, como você disse, né?
Eu sou de uma família que não teve oportunidade de estudar porque meus pais sertanejos nasceram na cidade da Paraíba muito pequena e a vida inteira eles trabalharam, foram agricultores, não tiveram oportunidade de estudar, mas o meu primeiro empreendimento foi exatamente o que você disse aí, foi uma caixa de engraxate. É que meu pai ganhava um salário mínimo e eu via meus colegas irem ao matinê todo sábado. Eu sempre estudei escola pública, eu não podia ir ao matinê porque eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ir ao matinê, para poder ganhar meu dinheirinho. Foi aí que, quando aos 8 anos de idade, eu fiz uma caixa de engraxate, comecei a engraxar sapatos na cidade, no centro da cidade onde eu morava, que nessa época eu já era no Mato Grosso, na Viraí. E comecei a ganhar dinheiro e ia ao matinê todos os sábados e ainda levava dinheiro para casa, né? Mas esse não foi meu primeiro empreendimento, aliás, não foi o único empreendimento quando eu era garoto, não. Aos 9 anos eu era vendedor de laranja, aos 10 de picolé, para você ver que o trabalho, desde que seja honesto, é digno, né? Aham. E pode fazer com que você mude de vida, né? Você mude de status quo, mude de vida e esses empreendimentos me fizeram com que eu ampliasse o meu dom empreendedor, meu tino empreendedor. E depois desses primeiros empreendimentos, eu sempre empreendi na minha vida, mas o que mudou realmente a minha vida foi a educação. E aí eu gosto de falar com a boca aberta, porque eu sempre digo que a educação muda a vida e história de destinos, a educação é a mais fácil forma de mobilidade social, de ascensão social. Educação, já dizia Paulo Freire, que é um instrumento transformador e libertador do Aham. indivíduo, né? E além de ser instrumento libertador e transformador do indivíduo, também é um instrumento que confere independência, autonomia e soberania a qualquer nação, qualquer país. Um país, para sair de um estado de subdesenvolvimento para desenvolvimento só através da educação. A educação como um todo, desde a básica após superior. Foi assim com a maioria dos países do mundo que hoje estão desenvolvidos, foi assim com a Coreia, que há 6 décadas tinha uma situação educacional similar do Brasil. Tinha, para você ver, há 6 décadas a Coreia tinha 35% de analfabetos como o Brasil, e a situação da Coreia era muito pior que o do Brasil, porque ela passava por uma sangrenta guerra civil, e o Brasil nunca teve guerra civil, né? A única guerra que teve foi contra o Paraguai, que na realidade não foi nenhuma guerra. Mas a Coreia do Sul fez a lição de casa, investiu maciçamente em educação. A Coreia do Sul ela transformou o ensino básico obrigatório, combateu a corrupção, porque não é que a gente não tenha verbas para a educação no Brasil, é porque a maioria da verba da educação brasileira não chega ao seu destino final, É. né? E hoje, na Coreia do Sul, de cada 10 pessoas que entram no ensino básico, 9 chegam ao ensino superior, diferentemente do Brasil, que de cada 10 pessoas que entram no ensino básico, apenas 1,7, nem 2 pessoas chegam ao ensino superior. Só estou dando aqui um exemplo de como mudou a situação educacional na Coreia. E hoje, para vocês verem, é uma potência mundial, e está sabendo conduzir essa pandemia, né? A Coreia do Sul é um país que está passando pela pandemia, mas que está melhor controlando, juntamente com Singapura, também com Taiwan e outros países. Mas tudo isso por conta da situação econômica que existe hoje, mas sobretudo a situação educacional, né? Então, a educação mudou a minha vida, e foi um curso que mudou a minha vida, foi o curso de datilografia. Você chegou a fazer aquele curso de datilografia, Roberto? Eu não fiz um curso, mas eu estudei datilografia. Eu tinha Pois uma é. profe... meu pai me arrumou uma pessoa para me ensinar datilografia. E por quê? Eu fiz o curso, aquele ASFV. Conta essa história, que essa história E é aí, boa. e aí eu me lembro que eu morava em Pimenta Bueno, em Rondônia, e quando eu terminei o primeiro grau lá, né, que é o ensino fundamental,
Meu pai disse: você se formou agora, vamos trabalhar agora no mato, né, de agricultor, com ele. Eu falei: não, eu quero estudar. Por quê? Porque lá em Pimenta Bueno não tinha o segundo grau. Na época que eu morava lá, isso foi em Aham. 79, só tinha segundo grau em Ji-Paraná e Porto Velho. E ele não podia me mandar para lá, e falou: então agora você já se formou, se formar no ensino fundamental. E aí eu falei: eu não, eu quero estudar porque eu quero mudar de status quo, eu quero mudar dessa situação que a gente vive. E aí eu peguei minha mala, minha roupa e me mandei para o Nordeste. Foi quando eu procurei um tio meu que eu sabia que tinha lá, que era advogado. E aí contei a história para ele, disse a ele que gostaria de estudar, se ele podia me ajudar. Mas ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época não tinha computador, só tinha aquelas máquinas Remington e Olivetti. Aham. E aí eu disse que sabia datilografar. E ele tinha aquelas secretárias dedógrafas, né? Pá, pá, pá. Aham. Aí eu me lembro que ele rascunhava as petições, ele sempre rascunhava. Aí ele me deu assim para eu fazer o teste. E aí, rapaz, eu fiz a máquina pegar fogo rapidinho assim. Até hoje eu digito o computador muito rapidinho, sem olhar assim, ó, porque a base é a mesma, né? E aí eu, Aham. puxa vida, você, quando é que você aprendeu a datilografar tão rápido? Vou lhe dar um emprego de office boy, procure uma escola pública aí. E foi aí que começou, que a minha vida mudou. Eu mudei de uma situação de pobreza extrema, quando os pais ganhavam salário do pai, né? A mãe não, a mãe era do lar. E aí ganhei meu primeiro emprego, e graças àquele emprego eu mudei a minha vida. Eu queria ser médico na época, mas aí me apaixonei pelo direito, porque comecei a trabalhar com ele. E aí estudava trabalhava de dia, estudava à noite, estava sábado, domingo e feriado, e consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. E aí começou a minha vida realmente. E aí Aham. fui juiz federal do trabalho, depois procurador do Ministério Público do Trabalho, depois fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, cheguei a fazer mestrado e doutorado, e depois eu deixei todos esses cargos que eu conquistei por concurso público. Sabe para quê? Para empreender. Aham. A educação muda a sua vida, faz você ter uma visão de vida, faz a sua vida melhorar. Agora, se você quer conquistar riqueza material, como eu estava dizendo, você tem que empreender. Foi aí que eu pedi a exoneração da magistratura, do Ministério Público, da Universidade Federal, montei o meu primeiro empreendimento formal, que foi um curso para concurso. Cheguei a ter 1.000 e poucos alunos, só eu que ensinava. E depois montei a primeira faculdade. Hoje, o Grupo C Educacional, que se originou com a Faculdade Maurício de Nassau em Recife, que eu fundei desde o primeiro tijolo, é uma realidade muito forte, né? Hoje a gente tem mais de 60 universidades e faculdades no Brasil, mais de quase 200 mil alunos, 13 mil colaboradores, e formamos 15 mil egressos todos os anos. E eu digo que estamos ajudando o Brasil a se desenvolver. Por que ajudando o Brasil a se desenvolver? Porque, como disse anteriormente, o país, para sair de um estado de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Aham. Principalmente na sociedade em que vivemos, que é a sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder, né? O país, para sair de um estágio de marasmo, como a gente sabe, tem que investir maciçamente na educação. E a educação, infelizmente, no Brasil ainda vai muito mal. Já melhorou muito, mas vai muito mal. Eu vou citar um exemplo aqui da educação básica no Brasil. Nós passamos por graves problemas, por graves crises, crise de identidade, crise de eficiência. Uma das crises de eficiência no Brasil é a questão da, da repetência, né? Nós, apesar de 95% dos nossos jovens, das nossas crianças chegarem às escolas, nós temos um alto índice de repetência e de evasão, cerca de 20 a 25% de evasão entre os garotos, meninos e meninas. Um outro problema é a má qualidade da educação, né? Recentemente a Unesco fez uma pesquisa entre cento e tantos países,
do mundo para testar a qualidade da educação. A qualidade da educação no Brasil está entre uma das piores, já melhorou muito, mas ainda está muito difícil. Ficou em 79º lugar, perdendo até para países africanos, como Zâmbia e Senegal. A questão do analfabetismo no Brasil ainda é muito alta. Nós ainda temos, o governo diz 8,5% de analfabetos, mas a gente tem muito mais de 10% de analfabetos. Além Aham. dos analfabetos funcionais, mais de 30 milhões de analfabetos funcionais no Brasil, né, que é aquelas pessoas que sabem ler e escrever, mas não compreendem o que lê, não compreendem o que escreve. E uma das causas do problema da educação no Brasil é que investe-se muito no ensino superior público e pouco, proporcionalmente, no ensino básico. Aham. A maioria do recurso do Ministério da Educação vai para o ensino superior público, onde nós só temos cerca de 1 milhão e pouco de alunos. E no ensino superior, no ensino básico, a gente tem cerca de 50 milhões de pessoas, investe muito menos, em virtude do princípio da gratuidade do ensino público. Não sei se você sabe, né? Aham. A maioria das pessoas que vão para as universidades públicas, principalmente no curso de medicina, de odontologia, de direito, são pessoas que têm condições financeiras de pagar, mas não pagam. Aham. Pagam. Ô, Janguier, Não sei por que é isso. deixa eu aproveitar o seu exemplo, e algumas pessoas estão escrevendo aqui. Pessoal, tem uma frase que eu escrevi em um dos meus livros, que é o seguinte: quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Eu fico muito feliz de ver vocês falando que história linda, que história linda. E porque esse é um ponto-chave. Mas eu quero convidar vocês a pensar o seguinte: vamos aplaudir o Janguier, né, porque é um rapaz que é um sujeito que, quando jovem, foi arrumando jeitos. Mas eu quero convidar você a se propor a você ser a luz na sua família, você ser a luz no seu grupo social. Porque eu acho maravilhoso todos esses aplausos, mas eu quero que vocês aproveitem essa conversa para mentalizar: eu vou receber esses aplausos algum dia. Eu vejo que a cabeça das pessoas tem que mudar, tem que falar. E às vezes é bom, né? Minha mãe era uma empregada doméstica, meu pai ele foi o engraxate desde os 7 anos de idade. E, e a gente tinha uma família pobre, simples, e meu pai depois teve uma farmácia e ele era a pessoa que cuidava lá da vilinha, mas ele me pôs na cabeça da gente de que a gente começaria essa linhagem. E é muito legal a gente ver Roberto Chiniachik, a Roseli Chiniachik Boschini, o Gilberto, que é professor da USP, o Eduardo, que é o outro escritor. Então, pessoal, escreve para nós aqui: eu vou ser o exemplo para os meus sobrinhos, eu vou ser o exemplo para os meus filhos. Porque quando a sua família não tem alguém que fica sendo exemplo, vê lá na favela, o traficante de droga acaba sendo o exemplo. E aí começa a distorcer tudo, porque as pessoas não têm bons exemplos. E a sociedade tem que mudar. Eu acho que essa pandemia ela foi maravilhosa, porque a gente começou a falar assim: putz, o médico é importante, o enfermeiro é importante, o motorista da ambulância é importante. E a gente começa a ter uma outra referência, sabe, gente? Top model não é importante. Eu tenho um filho de jogador de futebol profissional, mas jogador de futebol não é importante. O que é importante são os professores, o que é importante são os enfermeiros. E a gente tem que começar a aplaudir essas pessoas, e você tem que pôr na sua cabeça, você que está vendo o Janguier, e eu fico feliz de vocês escreverem aqui que exemplo de história linda, mas eu quero que daqui 3 anos, 4 anos, eu cruze com o seu sobrinho e ele fala: meu tio, que nem o Janguier, teve um tio que arrumou um emprego para ele, e vê, esse emprego mudou a vida. Então eu quero que você dê os empregos, eu quero que você fale: eu vou mudar.
é legal, tem gente aqui de Sinop, tem gente agora de Caruaru. Sabe, você tem que ser o exemplo para a nossa sociedade. Nós precisamos de melhores exemplos para a nossa sociedade, né? Porque ontem eu entrevistei o Ricardo Amorim e o papo foi ótimo, e o Ricardo Amorim uma hora falou assim, sabe, Roberto, é lindo ver a sociedade batalhando junto e é péssimo a gente ver o pessoal do executivo, o pessoal do legislativo, do judiciário, ninguém abrindo mão das benesses, ninguém abrindo mão do fundo eleitoral para cuidar. Pois é, Roberto. E alguém escreveu aqui, minha irmã é meu exemplo. Legal, mas eu quero que você seja o exemplo. É legal ver a sua irmã, é legal ver o seu pai, mas você tem que ser exemplo para a sociedade, porque a sociedade precisa de melhores exemplos. Vai lá, José. Isso é muito importante que as pessoas decidam mudar de vida, né, se elas não estão satisfeitas com a vida, para começar primeiro a mudar, transformar a sua vida e a servir de exemplo, né? Eu queria dizer aqui que as pessoas têm que pensar que nossa vida é um verdadeiro milagre, né? Acordar todos os dias é como ouvir Deus dizer, bom dia, avante, comece, recomece, haja, trabalhe, eu estarei sempre ao seu lado. Agora, a pessoa tem que, não pode só ficar pedindo a Deus, meu Deus, me dê isso, me dê aquilo, porque Deus diz, faça a sua parte que eu farei a minha, né? Se a pessoa não consegue nem vencer o despertador e levantar de madrugada para começar a sonhar e transformar seus sonhos em realidade, procurar agir, como é que ela vai conseguir mudar de vida, né? Tem que agir, né? Porque não basta ter apenas intenção, eu vou conseguir. Intenção sem ação é mera alucinação e pode se transformar em frustração, né? A pessoa tem que agir, tem que começar a correr, porque uma formiga em movimento faz muito mais do que um elefante ou um boi dormindo, né? Então, ela tem que começar devagarzinho, agindo. Você está falando... Você está falando isso, está me lembrando uma história, né? Diz que o sujeito estava com pressão alta, né? Então ele começou a rezar, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, né? Aí Deus ficou comovido com as orações, falou assim, meu filho, o que você quer? Ele falou assim, puxa, Senhor, eu quero que você me ajude a baixar a minha pressão, né? Aí Deus olhou para ele e falou assim, tá bom, então olha, vou te orientar, você vai comer menos açúcar, menos gordura, você vai malhar mais, você vai tirar sal da dieta. Aí o sujeito falou, mas Senhor, eu pensei que você ia fazer o milagre. Ele falou, o milagre que tem que fazer é você, que é perceber que você que tem que trabalhar para baixar essa pressão. E as pessoas ficam esperando... as pessoas ficam esperando que Deus dê tudo, e eu preciso lembrar, eu sempre gosto nas minhas mentorias de lembrar, Deus não é um cara light, não. Olha o que Deus fez com Cristo, que era o filho dele. Então, se Deus orientou o filho para ir para o Calvário, você imagina o que ele não faz com a gente. Então, exatamente. Deus não é um pai que mima, não. Deus é um pai que põe o filho para acordar, despertador às 5, e tem que trabalhar, senão Deus vem com o chicotinho. A pessoa tem que fazer a parte dele, né? Não adianta... Uma outra anedota parecida com essa é que o cara estava se afogando, e aí pedindo a Deus para salvar, daqui a pouco veio um barco, só que era um barquinho feio, e o cara disse, não vou nesse barco não, porque Deus vai me salvar, daqui a pouco ele manda outro, um barquinho mais feio também, fala, não vou nesse barco não, Deus vai me salvar, e morre e vai para o céu. Chega lá e diz, mas Deus, tanta fé que eu tenho, o Senhor não me salvou. Olha, eu mandei 2 barcos lhe pegar e você não quis. Faça a sua parte. As pessoas têm que entender que a vida dela é responsabilidade dela, de mais ninguém, né? Muita gente pode caminhar com ela, mas ninguém vai caminhar por ela. Ela é que tem que fazer a parte dela. Porque a própria pessoa é o seu inferno e o seu céu, né? Ela tem que fazer a sua parte, né? As pessoas ficam, não, eu sou otimista e tudo vai dar certo. Ora,
A pessoa tem que ser otimista, tem que ser positivo, mas não pode ser alienada, não pode achar que o milagre vai acontecer. Ela tem que ser o milagre, como você disse, né? Porque a Aham. pessoa nasceu para ser o condutor, o líder, o motorista, né? O fiador e o avalista do destino dele. A pessoa tem que ser o presidente e o CEO da sua história. Não adianta ficar terceirizando a vida. Não adianta ficar indo atrás de super-heróis, indo atrás de rockstar, de popstar. A pessoa tem que procurar ser o seu próprio super-herói, seu próprio rockstar, seu Aham. próprio rockstar e parar de Boa. terceirizar a sua vida, colocando a culpa nas pessoas, né? Porque a gente sabe que é, as pessoas ficam tentando mudar as outras, quando na realidade tem que mudar a si próprio, porque a porta da mudança ela só abre de dentro para fora, jamais de fora para dentro. Ou seja, abre dentro de você e não nos outros. E quando você primeiro decide mudar e dá um grito bem alto, eu vou mudar de vida, e começa a agir, começa a ser proativo, aí você dá o primeiro passo para a transformação da sua vida. Mas primeiro você decide, segundo começa a agir. Como eu disse, tem que ter ação, né? Porque ação é intenção sem ação, é apenas mera Ilusão. alucinação, mera e pode se transformar em ilusão, né? E aí começa, mas eu queria fazer uma pergunta para você, né? O nosso Ah, bate-papo que a gente tinha decidido aqui sobre mudança de nível de vida é o que a gente está falando, né? E você aham. preparou um curso muito legal que é o Cash Flow 2020. Que Fala aí legal. sobre ele, né? Para as pessoas, especialmente o meu pessoal, meus seguidores, que querem Aham. saber aí como é que funciona esse cash flow, né? E se realmente, na sua ótica, o que é que precisa ser feito para uma pessoa mudar de nível, né? Principalmente para melhor. Fala aí sobre Olha, ele. você está falando. Ô, Janguê, obrigado por me dar essa deixa. Ó, que maravilha. Pessoal, deixa eu aproveitar e pontuar. Seja parceiro dos seus amigos, seja parceiro dos seus filhos, seja parceiro da sua mulher, do, seja parceiro do seu marido. Ah, o exemplo do Janguier, ele do coração dele, opa, lembrou do curso, colocou a bola ali na marca do pênalti e, e é um exemplo para vocês de parceria. Hoje, e essa pandemia é uma situação para isso, a gente tem que ser parceiro, tá? Você tem que ser parceiro do seu companheiro, do seu sócio. Agora, cada vez mais, a gente tem que jogar ego para fora. Da onde que eu criei esse curso? Eu criei esse curso, eu estava lá na Índia, e na Índia é lockdown, na Índia é toque de recolher. Saiu na rua, o exército estava espancando, já leva para a delegacia. Se o cara está de carro sem um salvo-conduto, vai para. E eu comecei, a primeira vez na vida, comecei a ler as mensagens do direct, eu mesmo. E eu vi que as pessoas estão sem dinheiro, estão sem opções profissionais, as empresas, o que eu faço com a minha empresa? E aí eu criei um curso chamado Flow. Né? Da onde que veio o Flow? O Flow veio do Cash Flow, que as empresas vão quebrar, e você sabe isso melhor que ninguém, muito baseado no fluxo de caixa. Então, o Arthur Chiniachik e eu, primeira coisa que a gente fez, Janguier, quando eu era médico no começo da minha carreira, eu trabalhei com pacientes cancerosos. Trabalhei com pacientes terminais e pacientes cancerosos, principalmente com mulheres mastectomizadas. E quando o médico dá um diagnóstico, comunica para a paciente, ó, você está com câncer maligno de mama, tem que operar. É normal a pessoa ficar em estado de choque um dia, dois, mas no terceiro dia ela tem que ir para o tratamento. E quando a pessoa travava, os médicos, os oncologistas chamavam, Roberto, atende essa mulher para destravar a cabeça dela. Né? Porque se a paciente ficar 3 meses sem tratamento, aquele câncer vai estar disseminado, metástase, você sabe a encrenca que é. Eu estou vendo essa situação hoje no Brasil.
Quando mudou o mercado, a economia, eu acho normal o sujeito tomar um choque, ficar um dia, dois, mas não pode ficar 3 meses travado. Então, eu criei essa minha área de destravar a mente, então nós criamos um curso que destrava a mente. Agora, tem que destravar a mente e falar o que eu faço com isso. Então, nesse curso, Flow, a gente trabalha para destravar a mente das pessoas e a gente ensina os pilares. O que são os pilares? Né? O primeiro pilar é fazer leitura instantânea do que está acontecendo. Gente, quem demorar para ler, para conversar, tem que fazer... O que muda? Né? Eu tenho certeza que você, no seu grupo, vocês já discutiram. Gente, o que nós fazemos? Vamos dar aula por EAD, o que era presencial. Então, a escola do Brasil, de São Paulo, que eu tenho acesso, em uma semana o pessoal já começou a dar aula à distância. E foi maravilhoso. Por quê? Porque quando que voltam esses alunos? A minha filha faz medicina. A Marina, esses meses, está fazendo o curso de medicina em casa, porque não vai parar até esperar. Então, tem que ler rápido. A outra coisa, tem que saber para mim, quem são os fora de série. Então, assim, é interessante, assim, antigamente, cada 3 anos mudavam os fora de série. Hoje, você tem que falar assim, quem é o fera? Quem está ganhando dinheiro nessa minha área? E a outra coisa que eu ensino nesse curso é usar os 2 cérebros. Então, é uma história interessante. Eu estava na Índia fazendo tratamento ayurvédico, desintoxicando, aquelas coisas. E aí, a clínica tinha 46 funcionários. No dia do lockdown, esses 46 funcionários saíram e já tinha uma ameaça de que ia ter esse lockdown, então todo mundo foi embora. Ficaram 2 mulheres com câncer, câncer de mama, que estavam tratando, e eu, que não tinha o que fazer no Brasil, fiquei lá. Então, cada pessoa estava num prédio. Então, não tinha mais faxineiro, não tinha cozinheiro. Os 2 médicos, 2 irmãos, traziam a comida. Então, eles tinham uma caixinha com 3 marmitinhas, eles entregavam a marmitinha com comida, a gente colocava. Por quê? Porque se o carro deles fosse pego, eles podiam ser presos. Então, era uma situação muito apertada. Né? Os meninos, meus filhos, quando eu voltei, falaram, vê, eu estou desde dezembro com 18 quilos a menos sem fazer dieta. Então, os meninos falaram, pai, você passou fome? Eu falei, não, filho, não passei fome, mas eu tive que fazer jejum vários dias. Né? Por quê? Porque a polícia ficava na região e eles não podiam entregar. Né? Então, eu fiquei numa situação muito precária. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a usar meu cérebro para transformar aquele lugar num lugar mais confortável. Arrumei um sujeito que comprava no mercado negro frutas, então alguns dias eu tinha fruta. Então, um cérebro falou, eu preciso transformar esse lugar num lugar legal. E o outro cérebro falou assim, como que eu saio disso? Então, peguei meu celular e plá, comecei a mandar mensagem e consegui uma pessoa na embaixada da Índia que a função dela era tentar colocar brasileiro nos voos humanitários. Aí eu falei, Pedro, se eu achar voos, você tenta... Ele falou, pô, Roberto, você vai me fazer um favor que eu tenho que dar um jeito de tirar os brasileiros daqui. Aí eu tinha um conhecido que tinha saído de lá, americano. Aí eu liguei para ele e falei, quando é que é o voo de vocês? Ele falou, quando sair eu te aviso. Aí um dia ele falou, terça-feira sai. Eu falei, me manda um e-mail. Aí ele mandou um e-mail e mandei para o Pedro. Aí ele, Roberto, não consegui. Aí voo da Alemanha que eu consegui, que estava saindo. Ele não conseguia. Aí voo da Comunidade Europeia para a Suíça. E eu batalhando que nem um louco. Ou seja, um cérebro meu que falou, eu vou dar um jeito de administrar isso para ficar gostoso. Mas o outro trabalhava como se eu estivesse sendo espancado todos os dias. E a gente tem que usar os 2 cérebros. Então, agora, numa empresa, um cérebro tem que fazer a gestão de crise, tem que cortar custo, mas o outro cérebro tem que fazer a inovação. Então, no Flow, a gente ensina isso e cada aluno nosso sai com um plano de ação.
Por quê? Porque está todo mundo, a cabeça da turma, Gengue, cada hora pensa uma coisa. Então você tem que escolher. Se você fala, eu vou por essa estrada, você tem que pegar a estrada e você não pode ficar, pô, vou por aqui, vou por aqui. Então é isso que é o flow. E, e eu estou querendo dizer para o pessoal, pessoal, entra na minha bio e você pode se inscrever no Flow, tenho certeza que você vai adorar. Se você quiser conhecer mais, tem uma palestra lá, grátis, chamada Cash Flow. Então, o Cash Flow é grátis. O Flow é ridículo que você vai pagar, o que eles vão pagar. Então, é esse que é o Flow, é isso que é o Cash Flow. Muito bom. E eu quero te pedir, a gente tem gente da nossa geração, tem gente que falou, eu também fiz curso de datilografia, mas tem um monte de jovens e tem empreendedores. E o que você está ensinando para os nossos empreendedores lá do Grupo Êxito? O que se faz nesse momento para fazer essa transição, achar o caminho, Jaguer? Bom, primeiro que todos os nossos alunos, né, ou grande parte deles, a gente tem quase 200 mil alunos, todos eles estão estudando de forma remota. Os nossos professores estão dando aula, assim como a gente está conversando aqui, o professor está em casa, dando aula com seus alunos com interação, graças à tecnologia digital, que a gente já vinha se preparando há muito tempo para isso. Nem imaginávamos que ia passar por uma situação dessa, como a gente está passando, porque a gente vinha se preparando para um futuro. Achava que ia demorar mais um pouco, mas que o futuro se tornou presente, que é exatamente o ensino via tecnologia digital, né, o ensino via online, onde os professores ensinam, dão aula de onde estiverem, com a mesma qualidade, até com melhor qualidade em virtude dos instrumentos tecnológicos e com interação. Então, não é aulas gravadas, não é nada. O professor está dando aula para todos os seus alunos. Claro que existem alguns que têm dificuldade de internet, dificuldade, mas ainda não é a grande maioria, né? É uma minoria que realmente tem essa dificuldade por conta da situação do Brasil. Então, quero dizer que no Grupo C Educacional nós estamos tendo as aulas teóricas normalmente. As aulas práticas a gente adiou para assim que a situação melhorar, que eu creio que final de junho, mês de julho já deve estar, claro que com os cuidados necessários, a gente já deve estar dando as aulas práticas nas salas de aula, claro que para dividindo as turmas, ou seja, estamos pensando como é que vai ter a reabertura. Se Deus quiser, a gente espera que isso seja no final de junho, início de julho. Não vamos ter, claro que as férias de julho não vai ter, mas a gente espera. Agora, o que é que eu tenho dito para as pessoas de uma forma em geral? Em primeiro lugar, as pessoas têm que aceitar a gravidade da situação e procurar viver com ela da melhor maneira possível. Tem que procurar ter inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional consiste exatamente na capacidade que as pessoas têm de controlar, né? de trabalhar com as suas emoções. Então, essa pessoa tem que ter inteligência emocional para poder conviver da melhor forma possível com essa situação. E sabendo a gravidade da situação. Em primeiro lugar, procurar resguardar a sua vida e a dos seus familiares para poder passar por isso da melhor maneira possível. Mas aquelas pessoas que são empreendedoras têm que ter fé, têm que ser otimistas, têm que ser positivos, têm que ter determinação, sobretudo disciplina, porque as pessoas que não têm disciplina não conseguem estabelecer rotinas, porque nesse momento é importante que as pessoas estabeleçam rotinas, né, de trabalho, tem que ter consciência de que não estamos de férias, né? A gente não está de férias, a gente tem que procurar trabalhar, tem que procurar se divertir. Como se divertir dentro de casa? Ora, use a imaginação, né, Roberto?
use a imaginação, leia livros, escreva, assista filmes, escute músicas, ligue para as pessoas, né? Ligue para as pessoas. Aqueles que são donos de empreendimentos de empresas têm que procurar reduzir custos, reduzir despesas e preservar a caixa, porque uma empresa ela vive sem lucro, mas não vive sem caixa. Aham. Né? O Então, caixa, o caixa é fundamental. E eu quero aproveitar, Janguir, você está falando isso. O brasileiro ele é muito afetivo, né? Então ele tem dificuldade de cortar custo. E eu sempre dou um exemplo do meu tempo de médico, de centro cirúrgico, de enfermaria. Pessoal, quando tem um paciente, às vezes é um garoto, 23 anos, uma moça, 22 anos, que está com o dedo gangrenado, porque tem um diabetes, o médico jovem, um médico inexperiente, ele fica assim, ai, mas será que se eu der esse vasodilatador, será que se eu der esse antibiótico? Mas já está perdido aquele dedo, né? Então ele fica enrolando um dia, 2 dias. Aí o médico velho, né, o experiente, ele fala assim, ô moleque, se você não tirar esse dedo hoje, talvez depois da manhã, daqui 3 dias, você vai ter que tirar o pé. E se você não tirar o pé, você daqui uma semana vai tirar a perna. E se você não tirar a perna, você daqui 15 dias assina um atestado de óbito. E essa garota, ela pode viver, ela pode ter filhos, ela pode ser uma empresária, e você vai tirar a vida dessa pessoa porque você é um covarde. Então tenha coragem de fazer essa amputação agora. Pessoal, eu estou falando isso porque, às vezes, ninguém gosta de amputar. É que nem quando eu falo para dentista. Nenhum dentista gosta de arrancar dente. Mas tem horas que você precisa amputar o dedo. Você tem que amputar o pé. Mas se você esperar 15 dias, você não tem mais empresa. Então, seja veloz. Seja objetivo. Porque... Roberto, eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a campanha Êxito Solidário que o Instituto Êxito Empreendedorismo está fazendo para arrecadar cestas. Inicialmente, eu queria dizer que o mundo de hoje não é só empreender empresarialmente e ganhar dinheiro, né? Porque empreendedorismo não é só criar CNPJs, não é só criar empresas. Empreendedorismo, na minha ótica, é um estado de espírito, né? Transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E você pode empreender empresarialmente e, mesmo empreendendo empresarialmente, esses empreendimentos podem ser empreendimentos sociais, de primeira ordem ou grandeza, que são aqueles empreendimentos sem fim lucrativo, e aqueles empreendimentos que são sociais também, que mesmo com fim lucrativo geram valor, geram qualidade para a sociedade, para a comunidade onde o empreendimento está inserido, como, por exemplo, colégios, faculdades, empreendimento de saúde, construtora de Minha Casa Minha Vida, ou seja, diversos outros empreendimentos que, mesmo com fim lucrativo, são considerados empreendimentos do setor 12,5. E, com base nisso, pensando em agregar valor para a sociedade, para a comunidade, nós resolvemos criar, o ano passado, que você é conselheiro, você faz parte, né, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é uma instituição sem fim lucrativo do terceiro setor, com o objetivo de ajudar as pessoas a empreender inicialmente na vida, né? Porque antes de empreender nos negócios, a gente tem que empreender na vida, porque temos que ter consciência de que somos os maiores empreendedores da nossa história. E aí a gente vai ajudar através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos, através de mentorias, de palestras inspiracionais, de vídeos inspiracionais contando história de vida de pessoas que tiveram uma vida que vieram de baixo do negativo, como você, como eu, e que conseguiram construir alguma coisa na vida para poder inspirar as pessoas. O objetivo do Instituto Êxito é dizer que não interessa de onde a pessoa vem, mas para onde ela quer ir, não é? Isso é que é importante. E aí, nesse momento de pandemia, o Instituto resolveu criar uma campanha para arrecadar cestas. Já arrecadamos mais de 3.000 cestas, estamos doando aquelas comunidades onde os empreendedores informais estão passando necessidade. E aqueles que queiram, primeiro, participar do Instituto como sócios, é www.institutoexito.com.br,
aqueles empreendedores que queiram se associar, estamos Me dá só um minutinho. Pessoal, legal que o Instituto colocou, mas vocês que são da nossa turma, o Instituto Êxito faz um trabalho lindíssimo. Escreve todo mundo, copia, só para todo mundo ter essa referência. Pois é. E agora a campanha Isso Solidário, a gente está arrecadando cesta, a cesta é R$50. Quem quiser doar uma cesta, 2 cestas, 3 cestas, basta entrar no site do Instituto lá, institutoexito.com.br/doações e doar quantas cestas quiser, que a gente está direcionando para as comunidades carentes, aquelas pessoas, aqueles microempreendedores, empreendedores informais que estão passando por dificuldade. Então, não poderia aproveitar essa oportunidade de convidar as pessoas a... Pessoal, eu quero dizer para vocês, eu não estava sabendo, viu, Janguê, mas e não importa o meu nome, mas hoje a gente vai mandar um bocado de cesta lá para a turma. E eu quero falar para vocês, gente, o Janguê é uma pessoa que ele usa no êxito a mesma competência e a mesma dedicação e disciplina que ele usa no Grupo C. Então, o êxito é super organizado. Se sair R$50 para a cesta, vai chegar a sexta. Não é aqueles negócios que sai 50 e chega a R$5 lá na ponta. Então, todo mundo lá trabalha de graça. Eu sou o atual presidente. E a gente, além contribui todo mês financeiramente com o trabalho. O objetivo nosso, a gente quer ajudar 1 milhão de pessoas em 5 anos a empreender, a despertar o dom empreendedor que essas pessoas têm. E como a gente não está podendo fazer isso veementemente, embora estamos fazendo, a gente tem mais de 6 mil alunos já na plataforma estudando gratuitamente, estamos também mentorando, toda semana a gente está fazendo palestras ao vivo para quem queira assistir sobre empreendedorismo também. Mas não podíamos deixar de ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Né? Tem uma frase lá na Índia que é o seguinte: muitas vezes, Deus aparece em forma de um prato de comida. E Deus é esse prato de comida e a gente pode ser mensageiro de Deus. Janguê, eu quero super agradecer sua presença. Como exemplo para todo mundo, às 10 horas hoje eu tenho aula de italiano. Que eu estou estudando italiano. E, gente, estudar a língua é sempre uma da maneira de você estimular seu cérebro. Janguê, muito obrigado, e principalmente pela sua generosidade, né? Uma pessoa que está no teu lugar, ter a coragem de falar eu fui engraxate, é uma atitude digna do Janguê, porque frequentemente o sujeito ele já tem R$1 milhão, ele já... Não, é que meus pais foram de Harvard, não sei o quê. E eu sempre digo, quando você corta as raízes de uma árvore, ela fica fraca. Eu acho que a gente precisa regar as raízes. A gente precisa... mas meu pai era um cara alcoólatra. Esse foi tuas raízes. E apesar de ter um pai alcoólatra, você chegou onde você chegou. Pessoal, a mensagem final que eu quero deixar, Roberto, para as pessoas é que nesse momento de dificuldade tenham fé, muita fé, porque fé é a matéria-prima que dá um sentido maior à vida. Com fé tudo é possível, né? A gente tem que ter fé e esperança de que isso vai passar, que vai passar. Temos que ter pensamento positivo, muito otimismo, mas não acho que ser otimista e positivo é achar que o milagre vai acontecer. Seja o milagre da sua vida, seja resiliente, né? A resiliência é a capacidade que a gente tem de superar os obstáculos, as dificuldades e a adversidade da vida da gente, com tolerância, com flexibilidade, aprendendo com as dificuldades que a gente passa. Então, aprendamos com esse momento e continue sonhando. Mas não basta sonhar. O sonho é apenas um mapa para a prosperidade. Transforme seu sonho num projeto de vida. E lute, né? Comece a lutar agora mesmo em casa. Comece a planejar. Lute com determinação, disciplina, foco, persistência e, sobretudo, com iluminação divina, que você, com certeza, vai transformar seus sonhos em realidade. Um beijo para todos e até a próxima. Obrigado, Janguê. Até a próxima. Vamos sair uma hora dessa para colocar as notícias em dia, mas, lógico, tem que passar essa história. Pessoal, que maravilha de história, né? Putz, o Janguê é um exemplo. Para mim, é um exemplo.
Hoje à noite, Conrado Adolfo, às 19 horas. Gente, sábado, às 10 da manhã, Paulo Kakinoff, presidente da Gol. Gente, pilotar a Gol é uma tarefa para gigante. E o Paulo Kakinoff com muita... e é legal eu saber como que eu tenho amigos, né? O Paulo Kakinoff vai estar no sábado, às 10 da manhã. Sábado, às 10 da manhã. Imperdível. Maravilha. Pessoal, entra lá, vai no Flow. Você vai adorar. É um investimento que você vai fazer em você, na sua vida, que vai fazer uma mudança inesquecível. Quem vem hoje à noite, às 19 horas? Legal. Pessoal, quem está inscrito no Flow, escreve aqui. Eu vou no Flow. Eu vou no Flow. Quem vai? Eu vou no Flow. Nossa, Maristela, Zampieri, você e Janguier, show. Eu vou, Aline Morandi Oficial, José. Gente, uma característica do Flow, hoje em dia você tem muita live, né? Live. O Flow é feito por um psiquiatra, eu sou psiquiatra, então nós vamos pegar você no quilômetro zero e vamos levar você até o seu plano de ação, tá? Então não é um monte de palestras grátis, é um sistema. Maravilha, Rodrigo! Vou me inscrever, Valéria Lima, Viana, vou no Flow, eu vou no Flow, Paulo, nossa! E o Flow tem uma outra característica, você vai estar com gente que aposta, que investe. Virna, abraço! Será ao vivo total. Mari Brandão, um beijo! Amei tudo que foi falado. Maravilha. A gente se vê às 7 da noite. Sasaki, eu vou no Flow. Para ir no Flow, você vai na minha bio. Na minha bio tem como você se inscreve. Feliz de participar no Flow. José Leone. Virna. Maravilha. Pessoal, beijo para vocês.